A paz do Senhor, meus queridos. Estamos de volta mais uma vez em nosso canal Ensinador Cristão EBD. Quero convidar você para dar o seu like. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, o que está esperando? Inscreva-se. Ative também o sininho de notificações para receber as nossas dinâmicas a cada semana que nós produzimos novas dinâmicas, tá bom? Outra coisa importante também que eu quero lembrar você: não assista esse vídeo sem dar um like, sem fazer um comentário. Gente, quantas pessoas assistem o nosso vídeo, desfrutam do nosso trabalho, vai embora e não dá um like, não faz um comentário? Esta é uma forma simples que você tem de incentivar cada um de nós a estar produzindo novas dinâmicas, novos materiais. Então, se você quer que nós continuemos a fazer esse trabalho, nos ajude dessa forma simples que nós pedimos, que é dando um like e fazendo um comentário, tá bom? Então, esta dinâmica que nós vamos trazer, ela traz como tema o crescimento da igreja cheia do Espírito Santo. Ela vai demonstrar que a igreja cresce e se fortalece quando está cheia do Espírito Santo. E para isso nós vamos utilizar o quê? Coisas simples, gente, ó. Bexiga. Vamos usar bexigas, como nós chamamos aqui, né, na nossa região, bola de soprar, balão, tá? Que vocês quiserem chamar, tá certo? Então vamos precisar de bexiga, vai precisar também de caneta marcadores, desses aqui, ó. Tá? Se puder escrever dessa mais fininha, ainda é melhor, tá? E então, gente, você vai começar a dinâmica explicando aos seus alunos que a dinâmica ela vai mostrar como a igreja cresce quando está cheia do Espírito Santo. E aí o que é que você vai fazer? Distribuir bexigas vazias para todos os seus alunos e pedir que eles, por enquanto, não usem ela, fique apenas com ela na mão, tá? E aí você vai dizer para os seus alunos que a bexiga vazia você vai simbolizar naquele momento com a igreja sem o Espírito Santo. É assim, ó, vazia, né? E aí você vai perguntar para eles o que eles acham de uma igreja sem o Espírito Santo. Como é que essa igreja seria? Tá? E aí você já vai notando no quadro o que ele vai dizendo como resposta, tá? Os seus alunos. Tá? Note no quadro. E aí depois que você fizer as anotações, peça agora que todos encham a bexiga. Tá? Encha bem, tá, gente? Depois que eles encherem, né, que a bexiga estiver bem cheia, crescida, né, aí você vai dizer o seguinte: a igreja tem uma certa simbologia com essa bexiga, né? Essa bexiga ela só cresce quando ela está cheia de ar, tá? Do mesmo jeito é a igreja. A igreja só pode crescer se ela estiver cheia do Espírito Santo. Como a bexiga está aqui na dinâmica simbolizando a igreja, então veja que depois que foi colocado ar na bexiga, ela encheu. Assim também acontece com a igreja. Né? A igreja só cresce do mesmo jeito que a bola, né? Quando ela está cheia do Espírito Santo. Tá? Então, depois de você ter enchido a bexiga, né, peça que cada um dos seus alunos segure a bexiga e olhe para ela. Né? Depois de você ter dado essa explicação sobre a comparação entre a igreja, né, e o balão, ou a bola de sopro, ou a bexiga, então você vai fazer um paralelo. Né, e explicar para eles como você fez, né? Como essas bexigas também, a nossa igreja cresce e se expande quando está cheia do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós somos como bexigas vazias, né? A igreja como bexigas vazias, sem vida, sem direção. E aí você vai perguntar para os seus alunos o seguinte: o que nós podemos fazer, né, na dinâmica? Eles com a bola na mão, né, cheinha, aí você vai perguntar: o que nós podemos fazer para nos encher do Espírito Santo? Essa é a primeira pergunta que você vai fazer. Depois você vai fazer uma segunda pergunta. Serão 3. A segunda pergunta é: como nós podemos ajudar a nossa igreja a crescer e a se fortalecer no Espírito Santo? Olha que pergunta, né? Primeiro você vai perguntar para o aluno, individualmente, como é que ele pode ser cheio do Espírito. Mas, ao mesmo tempo, o que é que ele pode fazer para ajudar a sua igreja a crescer e se fortalecer no Espírito. Tá?
Terceira pergunta: quais são os sinais de uma igreja cheia do Espírito Santo? Para comparar com essa bola. Gente, são perguntas muito reflexivas. Depois que terminar as perguntas, aí você vai pedir aos alunos que eles façam alguma coisa na bexiga, né? Ficar maior do que essa minha, eles podem fazer um desenho, podem escrever uma frase, tá? Um símbolo, aquilo que representa o Espírito Santo, aquilo que eles gostariam de falar sobre o Espírito Santo. Então ele pode escrever na bexiga, tá? Usando o quê? Pode usar uma caneta, mas com muito cuidado, né? Pode ser dessa aqui, ó. A caneta é melhor de escrever, tá? Depois você vai pedir que eles compartilhem o que eles desenharam, os símbolos que eles escreveram, a palavra-chave que eles fizeram, tá? E depois você vai perguntar por que você escreveu isso, tá? No final, gente, você vai concluir a dinâmica reforçando a importância de estarmos sempre buscando o Espírito Santo para que tanto nós como a nossa igreja seja forte, cresça a cada dia. Tá? O livro de Atos dos Apóstolos, ele nos oferece um relato vibrante, um relato poderoso sobre como o Espírito Santo atuou na expansão da igreja primitiva. Imagine, não é, uma bexiga vazia, né, nas nossas mãos. Quando nós olhamos para ela, nós vemos o quê? Algo ainda pequeno, sem forma. Da mesma forma, a igreja sem o Espírito Santo. Ela pode parecer sem vida, sem direção, sem poder, sem influenciar o mundo ao seu redor. Em João capítulo 15, versículo 5, Jesus disse: eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse vai dar muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Assim como a bexiga, gente, vazia, ela não pode cumprir o seu propósito de se expandir, de estar cheia de ar. A igreja também não pode cumprir a sua missão sem que ela esteja cheia do Espírito Santo, sem a presença, sem o poder do Espírito Santo. Agora você imagine, encher uma bexiga, né, de ar. À medida que nós sopramos, gente, a bexiga ela começa a crescer, a ganhar forma. Também ela vai em cada momento se tornando maior, mais visível, pronta para cumprir o seu propósito. Da mesma forma também a igreja. Quando a igreja está cheia do Espírito, ela cresce, ela se fortalece, ela se torna um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Em Atos 1:8, Jesus prometeu: mas vocês vão receber o poder do Espírito Santo e vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, gente, o Espírito Santo, ele é a força vital da igreja. Ele nos capacita a pregar o Evangelho com ousadia. Ele nos ajuda a amar de forma incondicional, a servir com dedicação. Ele nos dá dons espirituais para o corpo de Cristo e nos guia em toda a verdade. Sem ele, sem o Espírito Santo, as nossas tentativas de fazer a obra de Deus é em vão. Mas quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós experimentamos um poder transformador que Deus ele manifesta, que ele derrama em nossas vidas, né? Então o que nós podemos fazer para ser cheio do Espírito Santo? A Bíblia nos ensina a buscar de forma contínua a sua presença, através da oração, da leitura da Bíblia e também da obediência aos comandos de Deus. Através dessas práticas, o Espírito Santo ele molda o nosso caráter, nos tornando mais parecidos com Cristo e aptos a servir tanto a Deus como servir ao nosso próximo, com amor e com humildade. Em Efésios 5,18, nós somos exortados: não se embriague com vinho que leva libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito Santo. Então nós devemos abrir os nossos corações e pedir ao Espírito Santo que nos encha, que nos molde e que nos use para a sua glória. A presença do Espírito Santo é essencial para o crescimento e a saúde da igreja. Em Atos capítulo 2, versículos do 42 até o 47, nós vemos a descrição da igreja primitiva. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. E todos os dias
eles continuavam a se reunir ali no pátio do templo e partiam o pão nas suas casas juntos e participavam das refeições com alegria, com sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Então, como é que nós podemos ajudar a nossa igreja a se fortalecer no Espírito Santo? Sabe como? Nós devemos encorajar uns aos outros a buscar a Deus de forma fervorosa, a usar os nossos dons para servir e manter a unidade do Espírito, né, ali na igreja. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é marcada pelo amor, pela paz, pela alegria, pela paciência, pela amabilidade, pela espera, pela fidelidade, pela mansidão, pelo domínio próprio. Isso são frutos do Espírito. Né? Assim como uma árvore, ela precisa de água para crescer e frutificar, a igreja precisa do Espírito Santo para ser viva e frutífera. Nós vamos buscar a plenitude do Espírito nas nossas vidas, na nossa comunidade de fé, né? Onde nós congregamos, ali na nossa igreja, confiando que Ele vai nos guiar, que Ele vai nos capacitar para cumprir a sua missão, a missão que Ele estabeleceu para a sua igreja. Então, gente, que possamos ser como essa bexiga, né? Mas a bexiga cheia, não vazia assim, né? Crescendo e se expandindo para a glória de Deus, tá? Que a nossa igreja seja um farol, que as nossas vidas também sejam um farol de luz e de esperança, transformando vidas e impactando toda a nossa comunidade ao nosso redor. O crescimento da igreja, tanto em números como em espiritualidade, é obra do Espírito Santo, lógico, né? É o Espírito Santo quem atrai as pessoas para Cristo, quem transforma as nossas vidas e capacita-nos a servir. Quando nós nos rendemos ao Espírito Santo, e esse é o nosso papel como cristão, né? Nos render a Ele, nós experimentamos o poder de Deus, operado em nós e através de nós, para a glória do seu nome. Então, gente, que possamos sempre buscar ser cheio do Espírito, permitindo que Ele nos guie, que Ele nos capacite em todos os aspectos da nossa vida e do nosso ministério. E assim nós estaremos agindo para o grande crescimento da Igreja de Cristo aqui na Terra, tá bom? Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.